Olá e sejam bem-vindos ao Link Books, o projeto que lê livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Eu sou a Cristina e hoje venho-vos apresentar um desses livros, a tragédia grega As Suplicantes, daquele que é muitas vezes considerado o pai da tragédia grega, Ésquilo. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo que vai ser sobre As Suplicantes, a tragédia de Ésquilo. Este livro foi mencionado num outro livro do autor, Os Persas, não pelo autor no texto, mas por Urbano Tavares Rodrigues, que faz aqui neste livro uma introdução sobre os persas. Não fui eu que risquei o livro, atenção, já o comprei assim em segunda mão. Nesta introduçãozinha sobre os persas vieram mencionadas, enunciadas várias obras de Ésquilo, entre elas As Suplicantes, e foi assim por causa de Os Persas que acabei a ler As Suplicantes. Ora, eu nesta altura, antes de começar a ler As Suplicantes, já tinha lido duas tragédias de Ésquilo, Os Persas e também Prometeu Agrilhoado, que eu já não tenho o livro físico comigo, era meu, mas ofereci. Tenho aqui uma versão numa outra edição que agrupa várias tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, e tenho aqui no início, começa por Ésquilo e começa por Prometeu Acorrentado. Aparece Prometeu Acorrentado e Prometeu Agrilhoado, é a mesma tragédia. Esta sim, Prometeu Agrilhoado, foi uma leitura incrível, incrível. Li nesta edição das edições 70 e a única coisa errada fui eu que a fiz, que foi ler a introdução desse livro, porque a introdução é um enormíssimo spoiler. Acontece isso muito nestas obras mais clássicas, como se fosse suposto já toda a gente conhecer a história. Nessa altura, como ainda estava pouco à vontade para entrar assim nas tragédias gregas, pensava que era algo mais difícil, de entendimento mais difícil e que eu ia encontrar dificuldades. Muitas vezes lia as introduções e no caso de Prometeu Agrilhoado foi mesmo um enorme erro, porque já sabia a história toda quando fui ler a tragédia. Ainda assim, foi uma das melhores leituras que eu já fiz. Se quiserem conhecer Ésquilo, façam-no através do Prometeu Acorrentado, Prometeu Agrilhoado, mesma coisa. Há uma frase de Prometeu Acorrentado que eu ainda me lembro que eu gostei muito dessa frase, é Prometeu que diz a Hermes: não trocaria a minha desgraça pela tua servidão. Essa tragédia está mesmo recheada de muitos temas para reflexão e não está nada desatualizada. Pelo contrário. Quanto aos persas e as suplicantes, há aqui um problema. É sempre um privilégio ter estas obras na mão, não é? Do século V a.C. e nós temos possibilidade de as lermos. Penso sempre nisso. Acho sempre que é um enormíssimo privilégio. No entanto, por causa da idade destas obras, isso também aconteceu em Prometeu Acorrentado, mas neste caso não é um problema. O que é que aconteceu? Os gregos, quando escreviam estas tragédias, escreviam-nas em tetralogia. Escreviam 3 tragédias e depois uma quarta obra que era um drama satírico ou cómico. E assim fechava a atuação, porque ele escreveu estas peças para serem representadas em palco nos concursos dramáticos que se celebravam em Atenas em honra do deus Dioniso, o deus das loucuras, das festas, das intoxicações. Devem conhecer melhor pelo seu nome romano, o Baco. E os gregos faziam estes concursos dramáticos e era tudo representado de seguida. Mas o que acontece nas Suplicantes e nos persas é que, por si só, estas tragédias, por si só, não são uma história completa. Enquanto que Prometeu Agrilhoado pode funcionar bem, como se diz agora, como stand-alone, apesar de fazer parte de uma série, não é, da tetralogia, eu achei que aos persas e agora também nas Suplicantes aconteceu a mesma coisa, que é, como histórias sós não funcionam. É assim como se fosse um prelúdio, neste caso, nos persas, e nas Suplicantes senti como se fosse uma introdução à história. No entanto, é uma boa leitura e a história mitológica que está aqui um bocadinho é uma história incrível, é uma história
muito, muito sangrenta, mesmo para os moldes, mesmo para os parâmetros das tragédias gregas. E esta história é a história das Danáides, as filhas de Dánau, que fogem do Egito para fugir aos casamentos. Elas eram 50, exato, 50 filhas. Dánau tinha 50 filhas, 4 esposas, mas ainda assim é uma proeza. Fugiam do casamento com os seus primos, porque Dánau, seu pai, tinha um irmão gêmeo chamado Égitos. Os dois gêmeos, um teve 50 filhas, outro teve 50 filhos. Um era rei da Líbia, outro era rei da Arábia, e o Égitos queria casar os seus filhos com as primas, não é? E assim voltava a reunir o território que estava naquele momento dividido entre ele e o irmão. Elas fogem e fogem para Argos, num barco, 50 mulheres num barco e o seu pai, e em Argos encontram o rei Pelasgos, o rei que recebe as suas súplicas para as deixar entrar. Elas pedem refúgio, pedem asilo. E o que é que acontece? Ficamos em suspense, não sabemos nada do que vai acontecer, a não ser que já se saiba como continua a história. Eu, por acaso, já sei isso, pela pesquisa também que este livro me levou a fazer, e é muito curioso lê-lo, porque sabemos aqui a ligação, por exemplo, Dánaos, né? O nome genérico para os gregos na Ilíada, os argonautas, não é? Aqui estamos em Argos. Conhecemos aqui várias ligações e entendemos, não é, como as coisas se interligam, mas isso, quanto mais mitologia nós lemos, mais começamos a perceber as ligações das histórias, não é? Porque são imensas, é muita coisa. Quem gosta de mitologia grega vai gostar deste livro, mas vai se sentir um pouco como eu, ok, queria a história toda. Esta história, então, completa seria composta por a tragédia As Suplicantes, os egípcios, as Danáides e depois, no final, um drama satírico chamado Amimone. Amimone era uma das Danáides, mas para vos contar mais, teria que contar toda esta história delas, que é muito, muito interessante, muito sangrenta, mas não cabe aqui. Tenho mesmo muita pena de não ter podido ler toda a história assim, escrita por Ésquilo, porque realmente é outra coisa, não é? É mesmo muita pena, eu pelo menos sinto isso, que não tenham chegado até nós as 3 tragédias e a sátira, não é? De não ter chegado à obra completa. Mas não há nada a fazer, pode ser que ainda descubram por aí algures. Que referências literárias, que ligações deixa então este livro As Suplicantes para o futuro do Linked Books? No texto em si não encontrei nenhuma referência, mas aproveitei as referências que encontrei escritas por Urbano Tavares Rodrigues aqui nas introduções, na vida e obra de Ésquilo e depois sobre As Suplicantes. Urbano Tavares Rodrigues menciona assim várias das obras de Ésquilo, 2 que já lemos, Os Persas e Prometeu Agrilhoado. Eu já aqui vos falei sobre elas há bocado, quando falei na introdução sobre como vim aqui dar As Suplicantes, e depois 2 outras obras. Uma assim também solta, Os 7 contra Tebas, de Ésquilo também, e depois Oresteia, que é a única trilogia do autor que chegou até aos nossos dias completa. Trilogia, não disse tetralogia, porque ainda falta aquela parte cómica ou satírica final. Mas já não é nada mau e eu estou até com muita vontade de ler essa trilogia, por estar assim completa e ser a única, que é composta por 3 tragédias, Coéforas, Euménides e Agamemnon. Acho que não é por esta ordem, mas são estas 3. E é tudo, não vai continuar esta viagem no Linked Books para já, porque não tenho nenhuma dessas obras. Nem as tragédias que compõem a Oresteia, nem os 7 contra Tebas, a não ser que os veja por lá na biblioteca e os agarre, tal como fiz aqui com As Suplicantes. E é tudo, espero que tenham gostado, apesar de estar aqui a falar de um tema que não aparece muito aqui no nosso Booktube português, sobre tragédias gregas, mas eu aconselho muito o Prometeu Agrilhoado. É uma tragédia muito boa. Estas 2 leem-se muito bem. Não é que sejam más histórias ou mal escritas, não há nada disso aqui, não é? Isto é um outro mundo, mas falta realmente mais história. Ficamos ali suspensos
a aguardar mais, sabe? A muito, muito pouco. E não funciona como... Não funciona nem uma nem outra, na minha opinião, não funcionam enquanto histórias isoladas. Fiquem bem, um beijinho e boas leituras. Até ao próximo vídeo.